e por isso vamos, a partir de agora, alinhados ao ODS 4, alinhados à Agenda 2030, o Sistema Sagres apoia a Agenda 2030 e faz parte do Pacto Global de Mídia, nós vamos falar sobre um estudo encomendado pela Fundação Lehman e produzido pela Fundação Getúlio Vargas, que mostra o impacto da suspensão das aulas em meio à pandemia. Segundo resultados da pesquisa, o aprendizado não realizado no país em 2020, durante o período em que as escolas estiveram fechadas, ou estão fechadas em alguns lugares, devido à pandemia da Covid, pode ser superior à evolução de proficiência dos estudantes observada nos últimos 4 anos. Ou seja, a evolução que nós estávamos, se comparando com a evolução que estávamos tendo nos últimos anos, levaremos 4 anos para compensar a suspensão das aulas em 2020, tanto no aprendizado de matemática quanto no aprendizado da língua portuguesa. E sobre esse assunto, vamos conversar a partir de agora com o diretor de Políticas Educacionais da Fundação Lehman, Daniel Debonis. Boa tarde, Daniel. Seja muito bem-vindo à Sagres. Boa tarde, Vinícius, e a todos os espectadores. Daniel, conte um pouco sobre a pesquisa. O que vocês buscavam que a Fundação Lehman, que tipo de informação a Fundação Lehman estava buscando ao encomendar essa pesquisa com a FGV? Perfeito. Olha, o objetivo dessa pesquisa foi fazer uma simulação do possível impacto de um fechamento prolongado das escolas, como a gente viu em 2020, no desempenho, na proficiência dos alunos nas provas nacionais que a gente tem no Brasil, né? O Brasil talvez seja hoje o país que manteve as suas escolas fechadas por mais tempo, né? Elas fecharam lá no mês de março de 2020 e, basicamente, em muitos lugares estão fechadas até hoje. Esse estudo, como foi feito? A FGV utilizou referências internacionais de estudos anteriores do Banco Mundial e de outras organizações para aplicar ao Brasil, fazendo uma simulação de cenários possíveis desse impacto. Então, o estudo identifica 3 possibilidades de cenários, né? Um cenário mais otimista, que considera que o acesso ao ensino remoto ele teria ajudado aí digamos, mitigar esses prejuízos em grande parte do que seria esperado para o ano de 2020. Um cenário intermediário, em que o ensino remoto ele consegue mitigar muito parcialmente esses prejuízos, e um cenário mais pessimista, que considera que esse ensino remoto teria tido pouca efetividade no aprendizado, né? No caso desse cenário mais pessimista, a gente teria um retrocesso nas provas nacionais, que vinham evoluindo ano a ano, edição a edição, um retrocesso de até 4 anos em língua portuguesa e em 3 anos em matemática. Então, é de fato algo de muita gravidade e que para nós mostra que, se por um lado, né, oferecer essas alternativas de ensino híbrido ou remoto, né, foi importante para a gente tentar mitigar um pouco desse prejuízo, a reabertura das escolas, a volta do ensino presencial, ela é fundamental para a gente não ter uma crise de aprendizado ainda mais grave e que se torne ainda mais difícil de superar ao longo do tempo. E aí, Daniel, às vezes o pai deve estar se perguntando, o pai ou a mãe deve estar ali se perguntando, né, mas como assim eu vou levar, meu filho vai levar 4 anos para aprender o que, ou minha filha, né, vai levar 4 anos para recuperar o que foi perdido em 2020? É isso que o pai tem que entender? Olha, não é exatamente isso, né? Quando a gente fala 4 anos, a gente fala que a média do Brasil, né, que vinha melhorando o seu índice educacional, ela vai levar um baque com essa crise. E isso vai levar para o país talvez 3, 4 anos para a gente recuperar. O caso de cada aluno é muito específico, né? Inclusive, uma situação que a gente vai ter em 2021 é que na mesma sala de aula a gente vai ter situações muito diferentes para o professor lidar. A gente vai ter aquele aluno que os pais ajudaram, que acompanhou, que tinha um aplicativo, tinha um celular que podia assistir uma aula e tal. Esse aluno talvez tenha perdido não muito, né, o prejuízo dele não tenha sido tão grande, digamos assim. Agora, nessa mesma sala de aula, de repente você vai ter um aluno daquela mesma idade, só que não conseguiu estudar porque os pais não tinham condição de ajudá-lo, porque só tinha um celular na casa que era usado para o trabalho,
e esse aluno teve um ano quase que praticamente perdido, né? Então, as situações vão ser muito desiguais, e aí vai ser um papel muito importante da escola de ter uma atenção individualizada para esses alunos, para conseguir identificar onde que cada um parou, né? E a partir daí ter um planejamento para que isso se recupere e talvez leve algum tempo, sim. A gente não acha que 2021 talvez seja suficiente para recuperar tudo que ficou para trás. E aí, Daniel, o papel do professor, né, nessa característica personalizada que você aponta aí para a educação, onde vai ter que... O professor já observa, sabe aquele em sala de aula, sabe aquele aluno que vai sozinho, sabe aquele que você precisa dar um empurrãozinho e ele vai sozinho, mas sabe aquele que você tem que arrastar. Então, aulas com menos, numa possível retomada às aulas presenciais, as aulas com menos alunos podem favorecer a esses alunos que foram impactados por essa desigualdade? Olha, por um lado, pode, mas a gente sabe também que essas aulas com menos alunos, se a gente começar num sistema parcial, né, não serão todo dia, porque a escola não vai poder estar funcionando na sua total capacidade, pelo menos de início, né, com a situação que a gente ainda está vivendo de pandemia. Então, talvez no curto prazo não resolva muito. O que vai ser importante? Vai ser a priorização, né? O que eu tenho que priorizar? E aí a gente tem no Brasil uma referência para isso, que é a Base Nacional Curricular Comum, que vale para o Brasil inteiro e que registra ali os direitos de aprendizagem mesmo dos alunos. Se você está no 5º ano do ensino fundamental, a base diz o que você precisa aprender de matemática, por exemplo, ou de português, ou de outras disciplinas. Então, a partir do que está nessa base curricular, é que vai ser importante o professor identificar, bom, mas o que aqui é fundamental, né? Vou te dar um exemplo bem simples, né? Se o aluno está indo para o 5º ano, vamos supor, ele não domina a multiplicação, como que eu posso seguir adiante e ensinar, né, as equações de 1º grau, por exemplo? Ele não vai conseguir dominar. Então, vai ser importante fazer essa volta um pouco e trabalhar aquilo que é a aprendizagem fundamental daquele ano. E talvez algumas coisas fiquem para trás e possam ser recuperadas lá na frente, mas essa priorização é que vai ser muito importante. E me chamou a atenção no estudo um levantamento, e até fico com curiosidade para saber como é que chegou nesse valor de que 72% do aprendizado em 2020 deixou de ser realizado. Exato. Veja, essa é uma simulação, né? Porque não foi feita uma prova para avaliar. Sim, é uma estimativa. Exato, é uma estimativa feita a partir de referências internacionais, porque em outros países já foram feitos estudos, né, com esse período de fechamento, e se verificou, de fato, uma perda muito grande. Então, esse 70% é um cenário que seria, digamos, o pior cenário, né? Aquele aluno que realmente perdeu ali, vamos dizer, de abril até dezembro, ele praticamente não teve nenhum conteúdo. Então, aí você pode, de fato, chegar a mais de 70% de perda do que estava previsto para aquele ano, o que é muito, até porque a gente tem que lembrar que mesmo no funcionamento regular da escola, existe uma perda, aquele período de férias, né? Você tem um certo... É por isso que todo professor ele faz aquela revisão, aquela recapitulação, porque o aluno esquece. Ele diz, puxa, mas como era mesmo aquilo que eu aprendi ano passado e tal, e você tem que recuperar. A gente está vivendo isso numa escala muito mais grave, né? Então, isso vai ter que ser muito mais intenso para que se possa ir retomando aos poucos esse conhecimento. Diante dos dados apresentados nessa pesquisa, Daniel, você acha que é urgente a demanda de volta às aulas presenciais? Claro, com protocolos, com segurança, atendendo à realidade de cada município, de cada região. Mas é uma demanda urgente, principalmente na rede pública? Olha, é urgente e isso é um fato importante, né? No mundo inteiro, hoje a gente tem um consenso de especialistas de que essa reabertura ela tem que acontecer. Inclusive, na Europa, a gente viu agora com a segunda onda, com o crescimento desses casos, né, desde o fim do ano passado, as escolas abertas, né, fechando bares, fechando comércio e as escolas abertas. Por quê? Porque na escola, se você seguir de fato esses protocolos, ela não se torna um polo de contaminação, né, comunitária, enfim, porque a escola de fato ela funciona já dentro de regras bastante rígidas, você implementando questões como ventilação, uso de máscara, não ocupar a capacidade total da escola, ter o distanciamento, e é possível fazer isso no ambiente escolar, né? Isso garante que ela possa funcionar. Então, é evidente que com essas condições garantidas, né, porque a gente não está advogando nada que seja feito de uma forma, né, assodada e tal,
mas precisa voltar. Não, a gente não tem nenhuma dúvida, porque senão o prejuízo, e é um prejuízo invisível, né? A gente costuma dizer que o dano da saúde a gente já sente na pele, né? E o dano da educação a gente vai sentir lá no futuro. Então, é esse dano que a gente precisa começar a prevenir agora. E a gente tem que estar muito atento para isso. E um outro, até um tema, pensando nessa retomada, eu acho que a gente nunca sentiu tanta falta de vínculos, né? E você acha que esse vínculo aluno-professor, aluno-escola, colegas de sala, nós vamos dar um novo sentido para essa relação de vínculos a partir de agora? Se nós vamos enxergar como importante e esse papel de socialização que a escola tem? Olha, eu acho, Vinícius, que isso já está acontecendo, sabe? Eu acho que a gente viu no fim do ano passado as escolas de ensino médio que chegaram a retomar em novembro, aulas presenciais. Quer dizer, a emoção dos alunos e dos professores de se reverem depois de tanto tempo distante, né? E, ao mesmo tempo, a gente está vendo nas famílias o quanto as famílias perceberam a dificuldade que é o processo educacional, a complexidade e o quanto o trabalho do professor é importante. Acho que todo mundo que tem filho em casa passou a dar um valor adicional aí ao trabalho do professor. Então, quem sabe isso possa ser um legado para nós como sociedade, porque não tem país que deu certo, que teve sucesso na educação, que não veio dessa valorização da sociedade, desse processo educacional e do trabalho do professor e da escola. Então, quem sabe isso possa ser um legado aí da crise que a gente está vivendo. Além dos vínculos, nós vemos também a questão do próprio ensino, do próprio método. Nesse ano de 2020, o que vocês avaliam pelos estudos, pela experiência e a expertise que vocês têm? Por que as plataformas online que foram iniciadas ou que estavam em implementação, né, esse ensino conectado, por que ele foi tão complicado nesse 2020? O que a gente precisa aprender? Olha, eu diria o seguinte, o que a crise evidenciou foram problemas que já existiam no nosso país. Só que eles se agravaram de uma forma que nos chamou a atenção. Mas a falta de conectividade, seja das escolas, seja das famílias, ficou muito evidente, né? A partir do momento que isso passou a ser fundamental, a gente viu, nossa, como a gente está atrasado nisso, outros países estão muito avançados nesse ponto, né? Então, isso é algo que já existia, mas que a crise tornou isso muito evidente. Outro ponto que é muito importante é o uso da tecnologia. A gente via muito tabu com isso na educação e uma percepção de que a tecnologia vinha para substituir o professor, o que é um equívoco completo, né? Porque a gente acredita que a tecnologia é uma ferramenta a mais à disposição do professor. E o que as pesquisas têm mostrado é que esse tabu, de alguma forma, se quebrou. Os professores estão vendo que, de fato, a tecnologia, de forma nenhuma, pode substituir o professor, acho que ficou claro para todos, mas que, sim, ela pode ser uma ferramenta para apoiar o processo educacional, né? Existe muita ferramenta hoje disponível que pode ajudá-lo, não substituir a escola, mas apoiar de uma forma complementar. Então, isso acho que também é algo que se consolidou aí nessa crise. Talvez a tecnologia tenha oferecido, assim, a chegada da tecnologia e o uso da tecnologia não vai substituir o professor, mas o professor que ficar alheio à tecnologia será substituído. A gente já vive num mundo tecnológico, né? Então é muito difícil qualquer profissão hoje a gente imaginar que você vai estar completamente desconectado do que está acontecendo de inovação, de plataforma tecnológica. Veja como o trabalho dos escritórios está sendo repensado, né? A partir do que se viveu agora com as videoconferências, com o trabalho em casa. Então a escola está dentro desse mundo e ela vai ter que se desafiar também nesses pontos, né? Os sistemas de comunicação tradicional, eles assumiram um papel importante, né, em vários lugares. Aqui na Sagres mesmo a gente transmite as teleaulas da Prefeitura de Goiânia no Conexão Escola, e o quanto a gente percebeu que os veículos tradicionais podem assumir um papel de colaboração nesse processo de atenuar a conectividade, favorecer o acesso, do envolvimento do professor, aluno, família. Também é uma novidade para a educação, mesmo sendo uma coisa que já foi usada tantas vezes? Olha, eu acho que a gente viu o quanto ainda é poderoso o alcance que essa ferramenta, né, os canais de televisão, de rádio mesmo,
tem em termos de chegar até as famílias. Então, uma iniciativa que a Fundação Lehman também apoiou foi justamente a gente ajudar a produzir videoaulas, né, alinhadas à Base Nacional Curricular, que pudessem ser retransmitidas gratuitamente pelo Brasil, né? E isso alcançou, de fato, milhões de alunos que muitas vezes não tinham como usar um computador, um celular para assistir uma aula, mas tinham sim como sintonizar um canal e aí assistir e ter acesso a algum conteúdo. É evidente que nada disso substitui a escola, mas na ausência, no fechamento da escola, ajuda a minimizar, ajuda a manter o vínculo, né, que você colocou como é tão importante com o processo pedagógico. Então, isso de fato se mostrou muito importante. E nesse momento, o que vai ser talvez ainda mais crítico, e as televisões podem ter um papel muito importante, é o risco de evasão. Porque como a gente ficou com um período muito longo fechado, né, para muitos alunos, especialmente aqueles mais velhos, que estão perto de concluir e tal, pode ter um efeito de desalento, dos alunos desistirem da escola. E isso é muito grave para a gente como país, é muito grave para a economia, porque depois você vai ter uma queda de produtividade no país. Então, isso deve ser uma preocupação de toda a sociedade, e as TVs certamente têm um papel bastante grande de sensibilizar para que não se deixe que essa perda, essa evasão dos alunos realmente aconteça. Daniel, e o próximo passo? O que nós temos que estar atentos diante desta informação, diante desses dados? O que a Fundação Lehman vai fazer? O que os veículos podem fazer? O que as famílias podem fazer para poder colaborar com a escola nesse momento? Olha, eu diria que assim, o primeiro ponto talvez seja esse que eu acabei de citar, né? Evitar a evasão, evitar a desistência dos alunos do processo educacional, porque isso de fato é algo muito grave para a gente como sociedade, como economia, né, como cidadãos, em todas as dimensões da nossa vida, essa saída da escola é muito grave. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que tem que ser uma preocupação nacional. Nós estamos trabalhando, inclusive, com outros veículos de comunicação nacionais, para que a gente tenha campanhas voltadas para isso. Isso vai ser muito importante. O outro ponto, em termos das redes de ensino, e nós estamos também investindo para apoiar nisso, vai ser muito importante a gente ter esse ano avaliações diagnósticas, né? Essa pesquisa que nós fizemos, ela foi uma simulação. A gente não fez uma prova porque a gente não tinha condição de fazer isso de uma forma adequada. Mas assim que for possível, as redes de ensino elas vão ter que fazer, sim, avaliações dos seus alunos e ver onde está essa defasagem, né? O que ficou para trás? Quantos ficaram para trás? Como está a situação em matemática? Como está a situação em língua portuguesa? E, a partir daí, fazer um planejamento de como trabalhar. Então, a gente está apoiando esse esforço em diversos estados. A gente tem uma plataforma que a gente investiu junto com o BID, com a Fundação Itaú Social, que é uma plataforma de apoio à aprendizagem, que pode ajudar o professor, inclusive, a elaborar essas avaliações e ter um retorno de como os alunos estão. E a gente está investindo nessas ferramentas porque 2021 vai ser esse ano em que a gente tem que dar essa virada e iniciar esse processo de recuperar essas defasagens e de começar a avançar para que esse prejuízo não fique ainda maior. Daniel, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade aqui com a Sagres. Estamos alinhados nessa inquietação e a gente espera também contribuir com vocês e com toda a comunidade educativa. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Conversamos com o Daniel Debonis, ele que é da Fundação Lehman, né? Ele é diretor de políticas educacionais da Fundação Lehman e falando conosco, né, aqui no nosso Sagres em Tom Maior, explicando um pouco sobre essas questões, né? A Fundação Lehman fez um estudo que aponta uma série de dificuldades, né? A primeira delas é a quantidade de conteúdo que não foi aprendido pelos alunos, né? Então, esse é um ponto. E que, na pior das hipóteses, os alunos levarão aí até 4 anos para recuperar o que foi o impacto da suspensão das aulas em 2020. Foi necessário, foi uma atitude urgente e emergente, mas há essa demanda pela retomada das aulas, com menos alunos, protocolos mais rígidos, né? Existe essa demanda da retomada das aulas, na criação dos vínculos e também na relação do ensino e aprendizagem, que pode impactar muito forte nós, como país, né, que já somos cobrados muito pelo baixo investimento em educação, mesmo que o montante seja significativo. Até para você ter uma ideia, rede pública
de ensino no Brasil tem 36 milhões de alunos. A Argentina, aqui do lado, tem 44 milhões de habitantes. Então, nossa população de estudantes é maior do que muitos países na América do Sul, na América Central, África, Europa. Então, temos um grande problema a ser enfrentado a partir de 2020 e não é sozinho, né, não é individualizando que nós vamos conseguir resolver isso.